A história conhecida como Neemias enfrenta Sanbalate e Tobias narra um dos momentos mais marcantes de fé e perseverança em meio às adversidades. Em Jerusalém, os muros da cidade ainda jaziam em ruínas após anos de abandono e destruição. Neemias, servo do rei Artaxerxes, havia voltado para liderar a reconstrução. Ele não era sacerdote nem guerreiro, apenas um homem movido por amor a Deus e a sua terra. Desde o primeiro tijolo colocado, ele sabia que não seria fácil, e sua fé seria posta à prova. O sol despontava sobre as ruínas quando o som das pás e martelos começou a ecoar. Neemias caminhava entre os trabalhadores encorajando-os. "Não desanimem", dizia ele, segurando um pergaminho de planos enrolado sob o braço. "O Senhor está conosco e cada pedra recolocada é uma declaração de fé." Homens, mulheres e até jovens trabalhavam lado a lado. O cansaço era visível, mas havia no olhar de cada um uma centelha de esperança. Depois de tantos anos, Jerusalém voltava a renascer. Mas os inimigos da reconstrução não tardaram a reagir. Sanbalate, governador de Samaria, e Tobias, o amonita, zombavam publicamente deles. "O que esses fracos judeus imaginam?", gritava Sanbalate diante de seus soldados. "Acham que vão reconstruir? Uma raposa que suba nesse muro o fará cair." Tobias, com um sorriso de desprezo, completava: "Eles não entendem que estão sozinhos. Essa cidade jamais será forte outra vez." As palavras ecoaram como flechas de escárnio sobre o coração do povo. Certa noite, Neemias reuniu os líderes à luz de tochas acesas. As pedras escuras lançavam longas sombras sobre o chão. "Eles riem de nós, mas rirão por pouco tempo", disse Neemias com o olhar firme. "A força não vem do número de mãos nem da força dos braços. Vem do nosso Deus." Um dos construtores, assustado, perguntou: "Mas e se eles nos atacarem, Neemias, se formos derrotados?" Neemias respirou fundo e respondeu: "Não baixem as ferramentas, mas empunhem também a espada. Trabalharemos e vigiaremos ao mesmo tempo, e o Senhor lutará por nós." A partir daquela noite, metade dos homens reconstruía, enquanto a outra metade montava guarda. Carregavam pedras com uma mão e seguravam a lança com a outra. O som das trombetas era o combinado. Se soassem, todos saberiam onde a batalha começaria. Aquilo não era apenas um canteiro de obras, era um altar de fé. Mesmo no medo, ninguém abandonou sua posição. Neemias orava ao amanhecer, ao entardecer e nas horas silenciosas da noite. Sua oração era simples, mas constante: "Senhor, fortalece as nossas mãos." Os inimigos perceberam que a zombaria não funcionaria e planejaram então um ataque surpresa. Mensageiros chegaram correndo a Neemias. "Eles vêm, Neemias, vêm pela planície." O povo começou a entrar em pânico. As crianças choravam e alguns pedreiros jogaram as ferramentas no chão. Neemias subiu sobre um monte de entulho e, erguendo as mãos, clamou: "Não os temam. Lembrem-se do Senhor, grande e temível. Lutem por vossos irmãos, vossas famílias e vossas casas." As palavras dele ecoaram como trombetas de coragem. Homens e mulheres se prepararam, e o ataque nunca aconteceu, porque o medo que os inimigos tentaram espalhar, Deus o transformou em ousadia. Os dias se tornaram longos, o sol castigava e os rumores de traição aumentavam. Sanbalate enviou mensageiros dizendo: "Vem, Neemias, queremos conversar no vale de Ono." Mas Neemias percebeu a armadilha. "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer", respondeu ele, repetidas vezes até que desistissem. Tobias tentou infiltrar medo, dizendo que um profeta havia sonhado com a morte de Neemias. Mas Neemias orou novamente: "Meu Deus, lembra-te de Tobias e Sanbalate, conforme as suas obras más. Não permitas que o medo me paralise." Nem armadilhas, nem ameaças, nem profecias falsas o afastaram da missão. Logo, o impossível aconteceu. Em apenas 52 dias, o muro foi concluído. As portas voltaram a se erguer, as torres foram restauradas e os portões de Jerusalém voltaram a se fechar ao pôr do sol, como nos tempos antigos. Quando os inimigos souberam, ficaram abatidos, pois reconheceram que aquela obra fora realizada pela mão de Deus. Neemias ajoelhou-se diante do muro terminado, as mãos ainda cobertas de poeira, e chorou. Não era apenas um muro de pedra, era um testemunho vivo de fé perseverante, um lembrete de que quando Deus está no controle, nenhuma oposição prevalece. Após a reconstrução, Neemias organizou o povo em celebração e louvor.
Sacerdotes purificaram as muralhas, e levitas tocaram harpas e tamborins. O som ecoava pela cidade inteira, e cada família cantava e agradecia. Neemias olhou sobre a multidão e, com voz embargada, declarou: "O Senhor é a nossa força. Hoje, Ele restaurou a dignidade do seu povo." O vento parecia levar suas palavras até os cantos mais distantes da cidade. As crianças subiram sobre os muros e acenavam com ramos de oliveira. O riso voltou a encher as ruas de Jerusalém. A fé de Neemias ensina que as maiores batalhas da vida não são sempre travadas com armas, mas com perseverança e oração. Muitos podem zombar dos sonhos que Deus coloca em nosso coração, mas é a confiança nele que sustenta cada pedra colocada. Às vezes, o muro que temos de reconstruir é um lar partido, uma fé esquecida ou um coração cansado. O segredo não está em evitar o medo, mas em trabalhar mesmo com medo, acreditando que Deus luta por nós enquanto reconstruímos. Talvez hoje você também esteja enfrentando zombarias ou resistências invisíveis. Que a coragem de Neemias te inspire a permanecer firme. Quando o mundo disser que o muro cairá, continue assentando as pedras. Ore, trabalhe, confie e ao final todos verão que a obra foi feita pelas mãos de Deus. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações sejam fortalecidos pela esperança.